Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Será que podemos esperar a paz mundial? O tema sobre uma possível paz na Terra tem sido discutido mais do que qualquer outro tema. E isto não se limita a um determinado país, cultura ou raça. Todo mundo parece estar procurando a paz mundial. Os modernos meios de transporte e os meios de comunicação têm permitido uma aproximação de todas as nações. Países pequenos, desconhecidos para muitas pessoas há anos, hoje são notícias dia a dia e seus representantes sentam-se na ONU para negociar a paz mundial. É sobre esse tema que vamos falar hoje aqui no nosso estudo. Mas antes, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade de estudar a tua santa palavra. Senhor, nos ajude a estudarmos e aprendermos da tua palavra e que também possamos praticá-la no nosso dia a dia. Pedimos por aqueles que estão enfrentando problemas de saúde. Senhor, cure, amenize a dor, restaure o ânimo. Oramos por aqueles que ainda não aceitaram a Cristo Jesus como Salvador, que hoje possam tomar essa decisão. Oramos por aqueles que estão afastados dos teus caminhos. Oramos pelos jovens, pelos idosos. Oramos pelo nosso país. Oramos em nome de Jesus. Amém. Existe uma razão pela qual atingir a paz é um tema de grande importância em nossos tempos. A história da humanidade mostra que as guerras têm aumentado em número e em crueldade ao longo do tempo. Após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, uma autoridade no campo da sociologia disse que o mundo está se esforçando por algo que jamais poderá alcançar. As conclusões de homens estudiosos refutam completamente a teoria de que as guerras tendem a diminuir com o progresso da civilização. Com base apenas nos fatos da história, não há esperança de que a guerra desapareça, exceto por uma intervenção milagrosa de Deus. Durante a Primeira Guerra Mundial, o número total de vítimas foi de 8 milhões de pessoas. Estima-se que o número total de mortes causadas pela Segunda Guerra Mundial foi de 78 milhões. Os Estados Unidos, que é uma nação jovem comparada às outras nações, tem uma história de guerras, problemas econômicos e uma enorme devastação. Observe a história americana e você vai ver que este país tem enfrentado pelo menos uma guerra por ano. Vamos começar com a Guerra da Independência em 1776, depois a Guerra do México, a Guerra Civil, a Guerra Americana-Espanhola, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o conflito da Coreia, a Guerra do Vietnã. Guerras e guerras. Tivemos ainda a Guerra do Golfo, Afeganistão, Iraque e tantas outras. E assim vemos, querido amigo, que não passou uma geração sem que esta nação, tida como cristã, não tenha enviado seus jovens para uma batalha sangrenta. O custo de uma guerra em termos financeiros é incontável. Algumas estatísticas demonstraram que o custo da Primeira Guerra Mundial foi de 370 bilhões de dólares. As dívidas das nações no final desta guerra eram 10 vezes maiores do que eram antes da guerra. Estima-se que o custo da Segunda Guerra Mundial foi o triplo da Primeira. A guerra sempre teve um custo de vidas humanas, dinheiro e moral. E somado a isso tudo, os resultados posteriores de sofrimento físico e mental. Não é difícil para qualquer um de nós perceber a necessidade de paz mundial, mas é claro que esta necessidade de paz é somente parcialmente realizada. Poucos de nós sabemos o que significa termos nossas casas, igrejas, escolas, fábricas e hospitais destruídos pelas bombas. Todos nós sabemos que uma terceira guerra mundial provavelmente resultaria na completa aniquilação da raça humana. Atualmente, a paz é considerada essencial para a continuidade da sociedade. O progresso moderno tem deixado todo mundo sem paz. Agora, o surgimento de guerras não significa que os homens tenham deixado de se interessar pela paz. Claro que se preocupam com ela. Os grandes homens na política, na sociologia, economia e religião têm concentrado seus esforços em alcançar a paz. Nunca antes os homens têm trabalhado tanto fervorosamente pela paz como eles estão fazendo agora nesta era atômica. Percebemos o poder destrutivo que possuem as armas modernas de guerra.
Após a Primeira Guerra Mundial, surgiu um slogan que dizia: "Vamos construir um mundo seguro para a democracia." Mas isto foi seguido por um período de incerteza sem precedentes. Então veio a Segunda Guerra Mundial com o slogan: "Esta é a guerra que terminará com todas as outras guerras." Mas aí as guerras não pararam. A isto se seguiu os resultados terríveis da primeira bomba atômica, o conflito com a Coreia, a guerra na Ásia, África, América Latina e mesmo em países associados às Nações Unidas. Enquanto as guerras quentes e frias avançavam, bombas de hidrogênio e cobalto estão sendo aperfeiçoadas a ponto de uma destruição total da sociedade humana. Antes da Primeira Guerra Mundial, as nações da Europa pensavam que seu continente estava seguro quanto a guerras futuras, tudo baseado em importantes acordos e alianças, mas em pouco tempo eles aprenderam que as alianças não valiam nem o papel em que foram escritas. Após a Primeira Guerra Mundial, em 1920, foi formada a Liga das Nações. Os líderes mundiais anunciaram um novo amanhecer para o mundo. Os líderes religiosos pregavam que a paz finalmente tinha se estabelecido na Terra. Mas a Liga das Nações não teve poder para impedir que Mussolini atacasse a Etiópia. Não conseguiu impedir que o Japão levasse a cabo suas terríveis campanhas militares na Manchúria e Mongólia. Quando a Liga das Nações caracterizava um dos melhores esforços propostos pelos governos humanos para estabelecer a paz entre as nações, apareceu Hitler e sua máquina de guerra nazista. No dia 23 de agosto de 1939, foi assinado o Pacto de Não Agressão entre a Rússia comunista e a Alemanha nazista. Este foi um pacto entre duas ideologias irreconciliáveis. Hitler e Stalin não confiavam um no outro. Em seguida, Hitler tentou justificar sua agressão militar contra a Rússia, dizendo que ele odiava o comunismo. As pessoas sabiam que a águia negra alemã e o urso russo não podiam viver juntos e em paz em nenhum lugar no mundo, mas ainda assim eles fizeram uma aliança. Sim, amigo, muitos esforços pela paz foram feitos, mas até agora não têm obtido êxito. Durante este tempo, eles continuam se preparando para uma guerra sem precedentes na história da humanidade. Homens estão sendo recrutados pelo Exército, Marinha, Força Aérea. As maiores potências militares do mundo estão fazendo veleiros e submarinos, aviões de combate, bombardeios, mísseis guiados e bombas contendo um poder destrutivo enorme. E, por fim, depois das guerras convencionais, se é que podem ser chamadas assim, vieram também os ataques terroristas e os ataques contra o terrorismo internacional em diferentes partes do mundo. Meus amigos, nós perdemos alguma coisa em algum lugar. O homem perdeu o seu caminho. Tanto no Antigo como no Novo Testamento lemos: "Não conhecem o caminho da paz." Isaías 59:8 e Romanos 3:17. Os homens têm sido sinceros em seus esforços para alcançar a paz? Será? Creio que em tempos distintos o foram, mas não conseguiram estabelecer a paz. A Bíblia diz em Provérbios 14:12: "Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte." Como este versículo é verdadeiro na atual situação. O homem tem procurado um caminho, mas o tem perdido e, portanto, milhares morrem nos muitos campos de batalha deste mundo. Há uma razão pela qual a história humana tem novos registros de guerras. Porque os homens e as nações lutam até perder preciosas vidas humanas e bens materiais. O homem diz que anseia por paz, mas, por outro lado, organiza meios para vencer a guerra. Que triste comentário sobre a depravação humana. Meu amigo, ninguém jamais ganhou uma guerra. Qualquer um que se envolve em uma guerra, perde. Por que os homens têm fracassado em seus esforços para alcançar a paz? A Bíblia tem a resposta. O homem tem ignorado alguns fatos importantes registrados na palavra de Deus. Estes fatos sempre existiram, mas nós temos passado por alto. A completa ignorância acerca deles tem resultado na impossibilidade de obter a paz mundial. As causas da guerra são muito mais profundas do que parecem ser. Elas nem sempre são regionais ou raciais, elas nem sempre são religiosas e econômicas. Todo conflito é resultado do trabalho de Satanás. A guerra não começou quando Caim matou seu irmão Abel. A guerra se originou com forças sobrenaturais, com o próprio diabo. A primeira guerra não aconteceu na terra, mas sim no céu. Nós temos um registro disso em Isaías 14, versículos 12 a 15. Estes versículos nos contam como o diabo teve o seu início. Ele caiu do céu.
Antes de sua queda, seu nome era Lúcifer. Ele era uma bela criatura, um anjo cujo lar era o jardim de Deus. Mas então ele invadiu o céu com um exército de seus seguidores com a intenção de usurpar o trono de Deus. Na verdade, com esta tática, ele tentou surpreender Deus, tentando realizar um ataque secreto. Deus coloca desta forma em sua palavra: porque disseste em teu coração, ascenderei ao céu. Mas o ataque não era um segredo para Deus. Ele sabia disso todo o tempo e, portanto, jogou Lúcifer do céu e então ele foi chamado Diabo. Este inimigo de Deus nunca deixou de lutar contra o Criador do universo. O diabo continuou sua obra através do primeiro homem e primeira mulher, colocando um pequeno ponto de interrogação depois das palavras pronunciadas por Deus em Gênesis, capítulo 3. Em vez de resistir ao diabo, Eva cometeu um erro fatal e cedeu a ele. Neste mesmo momento, o homem entrou em conflito com Deus. E depois Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, derramou sangue pela primeira vez na história, matando seu irmão. Ignorar a influência do diabo no coração e na mente de Caim não nos levará à verdadeira causa desta morte. O Novo Testamento nos diz que Caim matou seu irmão porque ele era do maligno. 1 João capítulo 3, versículo 12. A origem da guerra nos leva à natureza horrível do pecado e da sua posição dominante no coração humano. Tiago 4, capítulos 1 e 2 nos diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. O mesmo espírito de ganância, orgulho e rebelião que motivou Lúcifer em sua guerra contra o Senhor se apropria de qualquer homem que cede à mentira do diabo e se junta ao sistema satânico deste mundo. Muitos homens são filhos do diabo. Jesus disse isso em João 8,44. Estas ferramentas especiais de Satanás dão origem à rivalidade no mundo. Isto está registrado em Atos 13 e 16. O espírito de Satanás, que domina este sistema mundial maligno e as mentes de todos os homens que rejeitam a Deus, é basicamente antagônico a Deus. Um homem pode vestir uma capa de civilidade, cultura e religião, mas se não conhece a Deus em Jesus Cristo e não tem se sujeitado por sua própria vontade à palavra de Deus, está perdido e não sabe sequer discutir o problema da paz mundial. Satanás tem poder para matar. Isto está em Hebreus 2, versículo 14. Em João 8,44, o Senhor disse que Satanás foi um homicida desde o princípio. Ele quis matar Jó. Jó, capítulo 2, versículo 6. Ele matou seus filhos e vai usar todos os meios disponíveis, até os homens, para provocar derramamento de sangue. Se não tivermos isso em mente, então não vamos saber por que o homem não pode trazer a paz ao mundo. Quando tentamos criar uma paz duradoura neste mundo através da força militar ou por meio de tratados de paz negociados por homens que não conhecem a Deus ou a sua palavra, estamos simplesmente colocando muletas no mundo espiritualmente doente. A guerra pode até ser interrompida, mas isso será por um curto período de tempo. A história tem provado isto. A Bíblia diz toda a verdade sobre a natureza humana. Esta não é uma condenação, mas uma afirmação de que algo está errado no mundo. A guerra é o resultado da entrada do pecado no coração do homem. O homem está em guerra com Deus e é por isso que está em guerra com os outros também. O homem cujo coração é reto diante de Deus não vai procurar guerrear com seu semelhante. A entrada do pecado no coração do homem tem sido o início de cada guerra com seu consequente resultado de morte, destruição, pobreza, fome, lares destruídos e vidas arruinadas. Há muito tempo atrás, um famoso sociólogo que trabalhava em prol da paz mundial disse: depois de todo o progresso que o homem tem alcançado em termos científicos, sociais e industriais, a presente situação no mundo é inexplicável. Este homem não podia compreender como um país, como a Alemanha, com suas conquistas intelectuais e científicas, poderia iniciar uma guerra. Estava além de sua compreensão que uma nação como o Japão, com um progresso notável no último século, poderia levar a cabo práticas bárbaras e desumanas em sua guerra com a China. Ou como uma nação como a Alemanha tem assassinado 6 milhões de judeus em câmaras de gás e logo cremado seus corpos. Ele não conseguia entender tudo isso. A educação, as melhorias sociais e os conhecimentos científicos
não podem mudar a natureza humana. Homens que começaram uma guerra são membros de uma raça pecadora caída. A sua natureza é corrupta. Nós podemos fazer uma longa lista de homens. Todos são membros de uma raça de homens cruéis, cujo coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Não deve nos surpreender a incapacidade do homem de acabar com a guerra, enquanto a principal causa for negada. A guerra é um câncer do coração. Eu fico um pouco surpreso com o silêncio dos líderes religiosos quanto ao que a Bíblia diz a respeito da guerra nos últimos dias. Certamente que eu sou a favor da paz. Qual homem, em seu perfeito juízo, não deseja a paz, amigo? Mas, infelizmente, nenhuma igreja cristã pode fechar a Bíblia e marchar para a paz ou assinar um tratado de paz e manter-se fiel à palavra de Deus. Muitas pessoas na igreja creem que, à medida que o tempo passa, as guerras vão desaparecer como resultado dos esforços dos homens. Recentemente eu recebi uma carta de um ministro no Canadá. Eu escrevi um pequeno livro intitulado Armagedon, que chegou às mãos deste homem. Ele me culpava de ser um atiçador, um incentivador à guerra e disse que Deus me julgaria pelo que eu havia escrito. Bem, sem dúvida, ele era um homem sincero, com boas intenções, mas seu sonho de um mundo livre de guerras, nesta era, não tem nenhum apoio bíblico. Não vou deixar de dar importância aos esforços de estadistas em alcançar a paz, assim como não posso deixar de dar importância àqueles que lutam com uma enfermidade, ainda que eu saiba que todos os homens devam morrer um dia de alguma doença ou outro motivo. Mas nenhum estudante honesto da Bíblia fechará os seus olhos para o lugar que a guerra ocupa nas profecias bíblicas relativas ao final dos tempos. Idealistas otimistas citam passagens bíblicas em apoio aos seus programas humanistas de paz. Uma de suas passagens favoritas é Isaías 2:4, onde lemos: Estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Agora, esta profecia não promete um mundo livre de guerras nesta presente dispensação, antes da vinda de Cristo. Observe a primeira parte do versículo, o que ele diz: E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. Cristo não está presente nas nações hoje, e nem estará até retornar novamente. O versículo anterior identifica toda a profecia como um período onde subirão ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, e lhes ensinará os seus caminhos e andarão nas suas veredas. Estudiosos da Bíblia que têm escrito sobre esta profecia e cujo trabalho eu tenho lido colocam o cumprimento desta promessa no período imediatamente posterior à segunda vinda de Cristo à Terra. Pode-se dizer com segurança que cada profecia sobre o fim desta era, o período anterior ao reino milenar de Cristo, contém uma referência, ou muitas, ao fato de que a guerra, conflitos e derramamento de sangue vão caracterizar os terríveis eventos daquele tempo. Parte da profecia de Daniel, que se refere a este período, fala da adoração ao Deus das fortalezas, Daniel 11, versículos 38 e 39, e afirma que até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, Daniel 9, 26. O próprio Senhor Jesus Cristo previu que haverá guerras até o final desta presente era. Quando seus discípulos lhe perguntaram por sinais que viriam, ele disse em Mateus 24, 6, E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Temos visto ao longo da história que sempre houve guerras e rumores de guerra, mas nunca este sinal foi tão grande como ultimamente. Não há precedentes na história quanto às condições de guerra ao mundo como vemos hoje em dia. Em cumprimento à profecia de Cristo, as nações do mundo estão preparando o palco para a apresentação da mais terrível cena no drama do conflito humano. As modernas invenções para a guerra são grandes sinais que o fim da dispensação atual está à vista e que o Senhor em breve voltará para os seus. Falando sobre os últimos dias, Jesus disse: E na terra, angústia das nações. Lucas 21, 25. Haverá conferências de paz, mas estas serão ridículas ao afirmarem paz, paz, quando não há paz. Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. O ponto de destaque aqui é a falsa sensação de segurança que caracterizará a humanidade antes do dia do Senhor. Este é o ensinamento claro das Escrituras proféticas e, amigo, faremos bem se prestarmos atenção ao que Deus disse. Bem, será que há alguma chance de paz neste mundo?
O quadro que acabamos de apresentar não é nada bom em relação à esperança no mundo. No entanto, existe uma possibilidade de paz no mundo. Sabemos que ela não virá do homem por causa de sua natureza depravada, e Deus disse que não há paz para os ímpios. Isaías 57, 21. A paz mundial pode vir somente por uma pessoa justa, porque a paz e a justiça são indissociáveis. O mundo deve ter um príncipe justo para governar em paz, e como entre os homens não há um justo sequer, nenhum, não há esperança para este mundo até que o único que é justo regresse, o Senhor Jesus. E este justo foi profetizado em Isaías 9, versículos 6 e 7, como o príncipe da paz. Ali o profeta diz: "E o governo está sobre os seus ombros, do aumento deste principado e da paz não haverá fim." Os governos deste mundo não estão agora sobre os ombros de Cristo, mas sobre os ombros dos homens injustos e perversos. Se pudéssemos ter paz no mundo sem o nosso Senhor Jesus Cristo em pessoa para controlar nossa raça caída, nossos corações pecaminosos nos levariam à busca permanente de prazer longe de Deus e de sua palavra. Este mundo nunca terá paz até o Senhor Jesus voltar para governar. Deus é o autor, a fonte da paz verdadeira e duradoura. É a Deus e somente a Deus a quem os homens devem buscar para obter a paz. 7 vezes no Novo Testamento Deus é chamado de Deus da paz, um título que o apresenta como a única fonte desta bênção desejada. Um destes textos está em Romanos 16, 20, onde diz: "E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés." A paz não virá até que o inimigo de sua e da minha alma seja finalmente derrotado pelo Deus da paz. A justiça e a paz caminham juntas. A justiça é a base da paz. Os homens se esforçam em vão para obter a paz enquanto estão separados da justiça. A Bíblia diz em Hebreus 12, 14, "Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor." É a marca distintiva do cristianismo que exalta a pessoa de Jesus Cristo. Somente Ele pode fazer a paz com Deus. Primeiro você precisa estar em paz com Deus. Agora, você não pode fazer isso. Seria tolice eu dizer, faça a paz com Deus. Mas quero exortá-lo a confiar no Senhor Jesus como seu Salvador, porque Ele já estabeleceu a paz com Deus. Confie em sua obra consumada e você terá paz com Deus agora. E quando Ele voltar, Ele estabelecerá a paz na terra. Que alegria, amigo, é ser um cristão em dias como estes e ter a paz de Deus em nossos corações e desfrutar da paz com Deus. Amigo, se você nunca entregou a sua vida a Cristo, faça isso agora. Creia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e será salvo. Vamos orar. Pai, aceita a nossa gratidão pela oportunidade de contar essa história mais uma vez. Deus, abençoe todos os nossos ouvintes, aqueles que têm necessidades espirituais, que eles possam encontrar paz e descanso neste exato momento. Senhor, toque no coração de cada um que ouve o programa agora, que a sua paz possa penetrar nesses corações. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.